Função do Banco Central como executor da política cambial. O presente texto tem por finalidade escrever os principais aspectos relativos ao funcionamento do mercado de câmbio e apresentar a função de executor da política cambial e de administrador das reservas internacionais desempenhadas pelos bancos centrais. O economista Davi Ricardo, com sua teoria das vantagens comparativas, já descrevia no século XIX os benefícios do comércio internacional. As trocas de bens e serviços entre as nações elevam os níveis de bem-estar acima do que seria possível sem o comércio e impulsionam o crescimento e desenvolvimento econômico. Mas, para que o comércio internacional floresça, é necessário o desenvolvimento de um mercado de câmbio que permita converter as moedas dos países entre si. O mercado de câmbio é, portanto, onde se converte a moeda de determinado país na moeda de outro, de forma a viabilizar as transações internacionais. É no mercado de câmbio que se forma a taxa de câmbio, fruto das condições de oferta e demanda por moedas estrangeiras. Importadores de bens e serviços e viajantes ao exterior, por exemplo, demandam moeda estrangeira para realizar pagamentos fora do país, ao passo que exportadores, investidores não residentes e turistas em visita ao país demandam moeda nacional. É da interação desses agentes econômicos que se determina o preço da moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira, ou seja, a taxa de câmbio. Como argumenta Friedman, a taxa de câmbio não deve ser alvo de política econômica, mas sim flutuar livremente de acordo com a lei da oferta e demanda do mercado de câmbio. Porém, de modo geral, a política cambial visa manter a estabilidade ou reduzir as flutuações do preço da moeda nacional em relação às moedas estrangeiras, de forma a garantir um crescimento econômico sustentável, evitando volatilidade excessiva na taxa de câmbio que comprometa a balança comercial, o balanço de pagamentos e a competitividade das empresas domésticas. A taxa de câmbio é uma variável importante, pois afeta, entre outras questões, como valor das importações e das exportações e, dessa forma, a balança comercial, serviço da dívida externa de empresas e governos, e inflação doméstica via preços de insumos e produtos importados. A função de executor da política cambial dos bancos centrais varia de acordo com as orientações de política econômica adotadas em cada país. Essa função requer, via de regra, a aquisição e a manutenção de ativos em moeda estrangeira e ou ouro, divisas, para que a autoridade monetária possa atuar nos mercados de câmbio, garantindo o poder de compra de suas moedas e assegurando o desempenho adequado das transações de comércio exterior. Como ocorreu no Brasil na década de 80, a falta de divisas pode comprometer o desempenho da economia pelos desequilíbrios relacionados a transações internacionais. Os bancos centrais podem adotar diferentes regimes para executar suas políticas cambiais. Dornbusch distingue dois sistemas cambiais básicos. Primeiro é o sistema de taxas fixas, ou câmbio fixo, em que bancos centrais compram e vendem suas moedas a um preço fixo, em termos da moeda de referência ou cestas de moedas. E o segundo tipo é o sistema de taxas flexíveis, ou câmbio flutuante, em que os bancos centrais permitem que a taxa de câmbio se ajuste livremente para equilibrar a oferta e a demanda por moeda estrangeira. Nas operações com câmbio fixo, o Banco Central troca a moeda nacional por moeda estrangeira, ou vice-versa, de forma a estabilizar a taxa de câmbio. Comprando ou vendendo reservas internacionais, o Banco Central altera a base monetária. Nesse regime cambial com mobilidade internacional de capital, limita-se a capacidade da autoridade monetária de influir na quantidade de moeda. O estoque monetário passa a ser determinado endogenamente, ajustando-se, portanto, à oferta cambial. Uma vez que o Banco Central não controla o estoque monetário, a política monetária passa a ser passiva. Para sustentar um regime de câmbio fixo, o Banco Central deve manter um volume adequado de reservas para atender aos eventuais aumentos da demanda por divisas. Além disso, a manutenção das taxas de câmbio fixa depende de dois fatores. Um, que as taxas de inflação dos diferentes países sejam próximas, e dois, que os agentes econômicos acreditem na sustentabilidade do câmbio fixo. O Brasil, por exemplo, não conseguiu sustentar o regime de câmbio fixo e bandas cambiais que vigorou de outubro de 94 a janeiro de 99. As taxas de inflação mais elevadas que o resto do mundo e a desconfiança dos agentes econômicos no câmbio fixo levaram o país a adotar em janeiro de 99 o sistema atual de câmbio flutuante. Como visto na parte de política monetária e de sistema de metas para a inflação, o câmbio fixo pode funcionar como âncora para conter um processo inflacionário, mas sua sustentação é complexa, dado que as reservas cambiais são finitas sob o fluxo de capitais ou ataques especulativos. Já no sistema de taxas de câmbios flexíveis, com mobilidade internacional de capital, é a taxa de câmbio que se ajusta às variações na quantidade de moeda. Assim, o estoque monetário é controlável pela autoridade monetária, o que determina que a política monetária é considerada ativa. A taxa de juros básica nesse regime pode ser fixada de acordo com o objetivo principal, estabilidade de preços. Em um regime de câmbio flutuante, o Banco Central não tem compromisso em sustentar a taxa de câmbio. Qualquer mudança na demanda e na oferta de moeda estrangeira acomoda-se, portanto, por meio de taxa de câmbio. O Banco Central define a política monetária sem se preocupar com determinada taxa cambial, permitindo que ela flutue em resposta às condições econômicas vigentes. Teoricamente, o câmbio flutuante tem três grandes atrativos. Um, assegura o equilíbrio automático do balanço de pagamentos, tornando irrelevante o volume de reservas internacionais. 2, transfere a determinação da taxa de câmbio para o mercado, evitando qualquer manipulação cambial por parte do governo. E 3, isola a política monetária das transações com o exterior, não havendo superávites nem déficits externos que pressionem a base monetária. Os críticos do regime de taxas flutuantes argumentam que ele não assegura qualquer estabilidade cambial, introduzindo um significante componente de risco nas atividades empresariais e nos projetos industriais. A competitividade da indústria doméstica pode, em última instância, depender da taxa de câmbio determinada pelo mercado. Na prática, os países adotam um sistema híbrido entre câmbio fixo e flutuante, que é conhecido no mercado e nos meios acadêmicos como flutuação suja, dirty floating. Nesse regime, o Banco Central intervém quando julgar conveniente, para amenizar a excessiva volatilidade e os movimentos especulativos da taxa de câmbio. Mercado de câmbio no Brasil. O Brasil experimentou diversos regimes cambiais ao longo de sua história econômica. Na década de 50 até 68, foi adotado um sistema de taxas de câmbio múltiplas e leilões de câmbio. Entre 68 e 90, foi adotado um sistema de câmbio fixo, com mini desvalorizações frequentes, seguidas por maxi desvalorizações. Essas mini desvalorizações consistiam basicamente em ajustar a taxa de câmbio pela diferença entre as taxas de inflação doméstica e externa da moeda de referência, no caso, o dólar norte-americano, em intervalos de tempo. Os ajustes eram menores ou maiores em função do desempenho do saldo total do balanço de pagamentos. No início, os ajustes eram mensais, mas já no final da década de 80, a taxa de câmbio passou a ser reajustada diariamente pelo Banco Central. Com o advento do Plano Collor, em 1990, as mini desvalorizações foram substituídas por um regime de taxas flutuantes, administradas com restrições cambiais, sem livre conversibilidade. Com a implantação do Plano Real, nos 3 primeiros meses, utilizou-se o regime de câmbio flutuante. A partir de outubro de 94, é adotado o regime de câmbio fixo, que em março de 95 é trocado pelo regime de bandas cambiais, abandonado em janeiro de 99 e substituído pelo sistema atual de câmbio flutuante. De acordo com a Lei 4595 de 64, compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, fixar as diretrizes e as normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saques, moeda do Fundo Monetário Internacional e em moeda estrangeira. A mesma lei diz que compete ao Banco Central do Brasil atuar para assegurar o funcionamento regular do mercado cambial, a estabilidade relativa das taxas de câmbio e o equilíbrio no balanço de pagamentos, podendo, para esse fim, comprar e vender ouro em moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito no exterior, inclusive as referentes aos direitos especiais de saque, e separar os mercados de câmbio financeiro e comercial. A responsabilidade, portanto, pela normatização das operações de política cambial é do CMN, ao passo que sua execução cabe ao Banco Central, com o intuito, de acordo com o arcabouço normativo, de garantir o funcionamento regular do mercado cambial, a estabilidade relativa das taxas de câmbio e o equilíbrio no balanço de pagamentos. A resolução do BCB 277, de 31 de dezembro de 2022, define melhor o que se entende pelo mercado cambial no Brasil. O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações de compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com ouro e instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio, bem como as operações em moeda nacional entre residentes domiciliados ou com sede no país e residentes domiciliados ou com sede no exterior.
As autorizações para a realização de operações no mercado de câmbio podem ser concedidas pelo Banco Central a bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos de câmbio, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários, sociedades corretoras de câmbio e, a critério do Banco Central, instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. A taxa de câmbio é livremente pactuada entre os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio ou entre esses seus clientes. Como visto, não há um nível considerado ótimo ou ideal para a taxa de câmbio em um regime de câmbio flutuante, como adotado pelo país em janeiro de 99. No contexto desse regime cambial, portanto, a taxa de câmbio será determinada pelas condições de oferta e de demanda por moeda doméstica e estrangeira no mercado de câmbio. E a atuação do Banco Central, usando suas reservas internacionais, visa principalmente diminuir o excesso de volatilidade na taxa de câmbio e evitar situações extremas de falta ou excesso de liquidez de divisas no mercado interbancário. O Banco Central também atua no mercado de câmbio, a partir de 2004, com o intuito de aumentar as reservas internacionais do país via aquisição, principalmente do superávit do balanço de pagamentos. Tal atuação é parte do esforço para a redução da vulnerabilidade externa do país, com a consequente diminuição da possibilidade de contágio do mercado doméstico por choques externos. A atuação do Banco Central como executor da política cambial compreende monitoramento do mercado de câmbio e intervenção via operações de compra e de venda de moeda estrangeira, mediante entrega ou recebimento de moeda nacional no mercado interbancário com instituições credenciadas para essa finalidade, chamada de dealers de câmbio. Essas operações são realizadas pelo Departamento de Reservas Internacionais, DEPIN. O Banco Central pode ainda lançar mão das operações de compra e venda de divisas com compromisso de recompra e dos swaps cambiais. A operação swap, referenciada em taxa de juros e variação cambial, são instrumentos que têm sido frequentemente usados pelo Banco Central para a execução da política cambial, conforme a autorização da Resolução 2939 de 2002. Com base nesse instrumento, a autoridade monetária oferece à contraparte remuneração em dólar, variação cambial, em troca de remuneração em juro, taxa Selic. No swap cambial reverso, o Banco Central oferece à contraparte remuneração em juro, taxa Selic, em troca de remuneração em dólar, variação cambial. O swap cambial tem como objetivo prover os agentes econômicos com hedge ou proteção cambial, via liquidação financeira em reais. Dessa forma, o Banco Central não precisa vender dólar no mercado spot, que é o mercado à vista com liquidação em D+2, o que reduziria suas reservas internacionais para fornecer o hedge e a proteção cambial ao mercado. De acordo com o disposto na circular 3009 de 2002, as operações de swap são conduzidas pelo Departamento de Operações de Mercado Aberto, DEMAB. Administração das Reservas Internacionais. Basicamente, a alteração das reservas internacionais do Banco Central ocorre por suas transações de compra e venda de divisas no mercado de câmbio, fruto do resultado positivo do balanço de pagamentos. O volume das reservas vem aumentando consideravelmente na última década, passando de cerca de 50 bilhões de dólares em 2004 para 376 bilhões em 2013, dados do Banco Central. De 2013 até os dias atuais, as reservas se mantiveram entre 320 bilhões e 390 bilhões de dólares, sendo que atualmente se encontram em cerca de 360 bilhões de dólares em 2024. As reservas internacionais brutas compreendem ativos externos disponíveis, sob controle do Banco Central, cujas principais funções são quatro. 1. Financiar eventuais desequilíbrios do balanço de pagamentos. 2. Servir como seguro, proteção, um colchão de liquidez, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade da economia nacional a flutuações externas. 3. Servir como base para intervenções no mercado de câmbio, evitando excessiva volatilidade na taxa de câmbio. E 4. Assegurar o pagamento de obrigações externas, como importações e serviços da dívida externa. A administração das reservas internacionais é de competência privativa do Banco Central do Brasil. O Senado Federal, posteriormente, estabeleceu, em sua resolução 82, em 1990, um piso mínimo de reservas internacionais, correspondente a 4 vezes a média de importações dos últimos 12 meses. O artigo diz o seguinte: respeitados os limites do artigo 2º, o desembolso de divisas destinadas à satisfação de compromissos externos não deverá comprometer a manutenção do nível de reservas compatível com as necessidades mínimas de importação. Parágrafo único. Para os efeitos dessa resolução, itens disponíveis de reservas de divisa compatível com as necessidades mínimas de importação, aquele que assegura recursos suficientes para manter uma média das importações dos últimos 12 meses, contados a partir da publicação dessa resolução, durante o período mínimo de 4 meses. A gestão das reservas internacionais por parte do Banco Central do Brasil atende aos princípios de liquidez, segurança e rentabilidade. Ancora-se uma governança bem definida e os resultados são acompanhados diariamente por sistema informatizado. O arcabouço de gestão é baseado em 3 pilares: 1. Carteira de referência, benchmark; 2. Limites operacionais; e 3. Avaliações de resultados. Também são monitorados diariamente o risco de mercado, o risco de crédito, de liquidez e o operacional. Estrutura de governança das reservas internacionais. No âmbito do Banco Central, compete à diretoria colegiada estabelecer os objetivos estratégicos e os perfis de risco e retorno das reservas por meio de uma carteira de referência apropriada, um benchmark. A diretoria colegiada decide ainda os limites operacionais para os desvios autorizados em relação a essa carteira de referência a que estão sujeitos os executores de política de investimentos e os critérios de avaliações de resultados. Pode-se dividir a gerência efetiva das reservas internacionais em dois níveis, o de longo prazo e o de curto prazo. No nível de longo prazo, a gerência passiva está o DERIS, Departamento de Riscos, Corporativos e Referências Operacionais, responsável por desenvolver modelos de alocação estratégica de recursos, propor ao diretor de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos e ao diretor de política monetária a carteira de referência, benchmark, os limites operacionais e os critérios de mensuração de resultados. Definir e desenvolver os modelos de risco e elaborar relatórios trimestrais de risco e de performance. No nível de curto prazo de gerência ativa está o Comitê de Estratégias, presidido pelo diretor de política monetária, que se reúne trimestralmente com o Departamento de Reservas Internacionais, DEPIN, para propor as estratégias de desvios ao benchmark com o objetivo principal de melhoria do retorno total das reservas. O processo de administração das reservas está submetido a 5 tipos diferentes de controles. 2 tipos de controle interno, divisão de monitoramento de MON do Departamento de Reservas Internacionais DEPIN e auditoria interna do Banco Central, Audit. E 3 controles externos, a Controladoria Geral da União, CGU, o Tribunal de Contas da União, TCU, e a Auditoria Externa Independente, PricewaterhouseCoopers, PwC. Política de investimentos das reservas internacionais. Desde julho de 2001, a política de investimentos das reservas internacionais visa ao hedge, proteção cambial, do passivo externo soberano. A preocupação, considerando objetivos estratégicos de longo prazo, é atender os compromissos externos soberanos e reduzir a exposição do país a oscilações cambiais. A partir de 2004, com a redução desse passivo externo e o aumento no volume das reservas internacionais, esse hedge passou a incorporar o total da dívida externa soberana. Em setembro de 2008, com a elevação adicional do volume das reservas, estendeu-se o conceito de hedge para o total do passivo externo registrado, incluindo a dívida externa privada. A tendência na política de investimento é de elevar a diversificação em moedas e ativos. O montante das reservas internacionais, que atualmente supera a dívida externa total registrada, exceto empréstimos intercompanhias, é da ordem de 70 bilhões de dólares, o que reforça a possibilidade de uma estratégia de investimento a longo prazo, buscando a diversificação de investimento em termos de moedas e ativos. As reservas internacionais são divididas em 3 carteiras que cumprem papéis distintos no processo de investimento: a carteira ouro, a carteira de curto prazo e a carteira de investimento. A carteira de curto prazo é aquela que atende às necessidades de liquidez, inclusive para intervenção no mercado de câmbio, e a carteira de investimento é para aplicar a parcela das reservas não comprometida com pagamento de curto prazo. No passado, o Departamento de Reservas Internacionais, DEPIN, contava com uma carteira de FX, moeda estrangeira, mas tais disposições atualmente estão englobadas e fazem parte tanto da carteira de curto prazo quanto da carteira de investimento.
Os mandatos dos gerentes externos foram implementados após o processo seletivo, que levou mais de um ano, no qual as instituições candidatas foram avaliadas quanto à expertise na gestão de títulos de renda fixa, ações, commodities e moedas, inclusive para clientes como bancos centrais, fundos soberanos ou outras organizações governamentais. As instituições contratadas foram periodicamente avaliadas quanto à capacidade na transferência de tecnologia e ao desempenho apresentado. Atualmente, tal processo foi descontinuado. Administração de riscos. A tendência na administração das reservas é o monitoramento diário dos riscos de mercado de crédito e de liquidez e operacional. Risco de mercado, medido pelo valor do risco VaR, tendo por moeda base o dólar. Além disso, utiliza-se também o teste de estresse para medir a sensibilidade das reservas a fatores de risco. Risco de liquidez. Além dos limites máximos de aquisição e participação de cada emissão de títulos na carteira de investimentos, o Banco Central monitora ainda o risco de liquidez, utilizando índices de custo de liquidez que levam em consideração a diferença entre as ofertas de compra e venda, spread bid offer, dos títulos pertencentes à carteira de investimentos. Risco de crédito. O risco de crédito do Banco Central é baixo. Os títulos que compõem as carteiras de investimento e as contrapartes financeiras apresentam qualidade de crédito no mínimo A minúsculo, conforme a Moody's, uma das agências de risco que atua no mercado, qualificando os produtos financeiros ou ativos de empresas, governos e países, atribuindo notas e classificações segundo o grau de riscos de que não paguem as suas dívidas e obrigações. Para o controle de risco de crédito nas instituições financeiras, foram estabelecidos dois tipos de limites, um deles por transação e outro por carteira como um todo. Cada transação está sujeita a limites que definem qualidade mínima de crédito, rating, volume máximo de exposição por contraparte e prazo máximo dessa exposição. Os limites agregados para a carteira têm como objetivo restringir a exposição de crédito total. Risco operacional é mensurado não apenas qualitativamente, como também quantitativamente. A partir de 2002, criou-se um módulo de risco operacional com o objetivo de alimentar um banco de dados sobre as falhas operacionais verificadas nas operações de aplicação das reservas internacionais.